Fala galera, estamos aqui no canal Projeto Online com Deus. Obrigado por sua companhia e quero pedir desde já que você acompanhe as redes do canal, que você interaja conosco, comente os nossos vídeos, indique, compartilhe. Não deixe de compartilhar com aquele teu amigo, com aquela tua amiga, com aquele teu familiar que precisa muito ouvir essa palavra, hein? Olha só. Durante esse trimestre, nós estamos estudando a lição Adoração. E o tema dessa semana é Manhã e Tarde. Hoje, especificamente, na segunda-feira, o tema é Preparando-se para Adorar. Vem aqui conhecer um pouquinho mais com a gente. Ana, olha aqui, Ana, eu estou usando essa camisa aqui do Caleb, que é bastante conhecida aqui dos jovens adventistas, né? Todo ano a gente tem a campanha do Caleb, Verdade. a camiseta do Caleb. Mas eu estou vendo você com uma camiseta bem bonita e diferente, esse coração aí vibrando. Conta para nós, Ana, o que é essa camiseta, de onde ela veio, qual é a origem e o significado dela? Ela é apaixonante mesmo, essa camiseta. Ela surgiu na Campal Jovem do ano passado, 2024. O tema lá da Campal era de todo o coração. E aí eles fizeram essa camiseta fantástica. Olha, Didio, você é um prodígio mesmo, viu? Maravilhosa. Eu amei, não sei quem desenhou, mas fantástica. Adorei, Ana. Pega a sua Muito lá na linda. sucessão, maravilhosa. Muito bem. Vamos para a leitura, né? Vamos lá. Eu tenho que ler Primeira Crônicas 22, de 1 a 5, 5. é isso? É isso mesmo, já estou aqui aberto. Vamos lá, pessoal de casa, acompanha comigo. Então, está assim. Então disse Davi, este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre eles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas, e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que se podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muito cedro para Davi. Davi pensava, meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Que coisa fantástica. Magnífico, né? Muito. Bom, qual era o sonho de Davi e o que ele fez quando Deus lhe negou seu sonho? Olha só, Ana, eu admiro Davi pela paixão que ele tinha por Deus, né? Os salmos dele tem toda essa linguagem apaixonante. Em um dos salmos eu me lembro que ele fala assim, de madrugada eu acordo e fico pensando em ti. Isso é uma coisa que só quem faz é quem está apaixonado, Exatamente. né? E o sonho de Davi era construir uma casa de adoração. Certo dia ele falou assim, poxa, eu estou morando aqui num templo luxuoso, minha casa é bonita, mas a arca do Senhor está embaixo de uma tenda. Isso não é justo, certo, não né? está certo. E ele tinha esse grande desejo no coração dele. Porém, Deus falou que ele não seria a pessoa para construir. O seu filho é que iria construir. E eu gostei muito dessa linguagem que o texto que você leu traz, né? Porque Salomão ainda era jovem e Davi, como um homem maduro, experiente, como um pai, ele pensou, vou ajudar no preparativo, né? Nos preparativos ali de toda a estrutura, de todo o material, para que quando chegar o tempo, o meu filho possa construir esse templo que a gente quer, que a gente planejou, né? Que já está aqui na cabeça, enfim. Sim. Então, ele preparou tudo para Salomão. Agora, uma coisa legal que a gente nota aí é que Davi, ele não ficou emburrado, Verdade. ele não ficou revoltado, ele não se rebelou contra Deus, né? Porque é uma coisa comum que a gente faz, né? A gente, quando Deus nos nega uma coisa, geralmente a gente fica meio revoltadinho, né? Davi não era desses. Ele entendeu todo aquele contexto e ele aceitou o plano de Deus. Então, ao invés de ficar murmurando e se rebelar, ele fez o oposto. Ele ajudou a preparar todo o material para que o seu filho viesse a construir o templo. Maravilhoso o que você falou, porque assim, quando Deus faz as coisas que a gente tanto queria, tanto almejou, a gente, glória a Deus, aleluia, amém, tal. Mas quando ele nega aquilo que a gente tanto sonhava, né?
Nem toda, eu vou falar por mim, eu não teria, né, muitas vezes essa humildade de Davi, de mesmo assim, tudo bem, Senhor, né? Não sou eu, então eu vou ajudar quem vai ser no meu lugar, né? Olha ele né, totalmente humilde, totalmente entregue à obra, totalmente assim, amava tanto a Deus que não se aborrecia com as decisões divinas, né? Exatamente. E a gente tem um aprendizado pra gente isso daí, né? A gente aprender a dizer amém. Então, se Deus disser não para você, está pronto para dizer amém? Temos que estar pronto para dizer amém, porque Deus sabe de todas as coisas. E Salomão conduziu assim lindamente também a construção do templo. A gente lendo a história, a gente acompanha. Ele foi assim, seguindo tudo certinho por um bom tempo, bons anos, só lá no finalzinho, depois que ele meio que se perdeu e tudo. Mas a construção em si, a dedicação em si foi totalmente assim, alinhada e planejada, né? Ô, Ana, eu queria comentar mais um pouquinho do verso que você leu. Perfeito. Porque nesse verso de Crônicas fala sobre as pessoas que participaram desses preparativos. Então a gente vê aí, ó, o povo de Tiro, o povo os sidônios, Sim. os estrangeiros que moravam ali entre os israelitas, Sim. que participaram na preparação das pedras e tudo mais. Para mim isso tem um significado muito profundo, sabe? O templo, como símbolo da adoração ao Senhor, no seu processo de construção, ele envolveu outros povos, que não era só o povo de Israel. Mundo, né? E isso nos leva a entender que Deus quer atrair todos a Ele, né? Quer atrair a todos. E esse processo, olha só, começou na preparação da construção do templo. A gente percebe aí o trabalho missionário. Exatamente. A gente percebe aí um e trabalho da a mensagem ASA. do evangelho para o mundo todo, né? Isso mesmo, a gente percebe aí um trabalho da ASA, que envolve outras pessoas. Isso. Um trabalho missionário que envolve outras pessoas. E na Bíblia a gente encontra exemplos para isso, né? É verdade. Perfeito. Qual que eu tenho que ler agora? Números 28, 3 a 4. Diz assim, só falando aqui da minha versão que ela falou, é a Thomas Nelson, tá? Também amo essa versão. Do 3 ao 4, diz assim: diga-lhes, esta é a oferta preparada no fogo que vocês apresentarão ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, como holocausto diário. Ofereçam 1 cordeiro pela manhã e 1 ao cair da tarde. Aí a pergunta aqui diz assim, né? Qual era o propósito de Deus ao estabelecer sacrifícios de manhã e de tarde? Esse era chamado sacrifício contínuo, né? Era oferecido todos os dias. Existia uma escala de sacerdotes que oficiavam ali, então diariamente tinha um sacerdote para oferecer esses sacrifícios. E qual era o propósito de Deus? Era, primeiro, fazer o seu povo entender a necessidade constante de estar diante do Pai, né? Então, essa busca constante. Porque se não houvesse essa busca, o povo se perderia, né? Deus, ele precisa fazer parte da nossa vida diariamente. E aí nós vemos também uma questão da dependência, né? Aqui até comento um pouco na lição que fala assim, ó, o povo de Israel nunca deveria achar que Deus daria sua presença, sua provisão e proteção de maneira automática. Eles precisavam do poder de Deus para protegê-los dos perigos externos e das tentações internas, como, por exemplo, o desejo de seguir os valores e comportamentos das outras nações vizinhas. Ou seja, o sacrifício diário de manhã e da tarde era uma forma de fazer com que as pessoas se voltassem para Deus ao iniciar o dia e ao findar o dia, e não se perder durante esse intervalo. Perfeito. Uma coisa que eu quero ressaltar também é que os sacrifícios, eles representavam você sacrificando aquele animalzinho perfeito, inocente, no lugar pelo seu pecado, né? Sim. É interessante a gente entender também que o pecado, ele sempre será pecado. Ele sempre foi pecado no Velho Testamento, no Novo Testamento. Pecado é pecado. O que desagrada a Deus vai continuar desagradando, né? Não adianta a gente achar que porque os tempos mudaram, não desagrada mais. Não, negativo. O que é pecado sempre foi pecado e vai ser pecado. Até Jesus exterminar com o pecado, né? A gente carece da graça de Deus, a gente carece da presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai afastar a gente da aparência do mal, né? A presença dele
espanta as É trevas. quem protege, né? Exatamente. Então a Quem gente provê. precisa buscar. Buscando Deus, a gente está afastando as trevas da nossa E vida. sabe, Ana, se a gente for pensar um pouquinho, como Deus nos ama. Ele tem um desejo profundo de ter esse encontro com a gente. No início do dia, no findar do dia. Sabe quando você sai de casa de manhã e você se despede das pessoas que você ama? E ao findar do dia, quando você volta para casa e se encontra com as pessoas que você ama? Deus te ama tanto que Ele quer ter essa experiência diária com você. Perfeito. Amiga, então faz uma oração Vamos para a orar galera então, de casa? né? Papai querido, nós somos gratos porque o Senhor nos ama, nós somos gratos porque o Senhor nos busca e somos gratos porque o Senhor não desiste de nós. Nos ajude a colocarmos em prática diariamente essa busca contínua da Tua presença, de manhã e à tarde. Que nós possamos ver essa necessidade que temos dentro de nós, de estar em Tua presença, de nos alimentarmos da Tua palavra e de buscar a Tua proteção. E nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal de casa, que bom que você ficou até aqui o final. E fica com a gente até amanhã. A gente te espera aqui. Até amanhã.